pela TV Web no site gentequefala.com.br. Basta acessar o ícone TV Êxito. Venha curtir também a nossa página no facebook.com/programa Gente que Fala e participe através do telefone 5081-3782. Marcou? 5081-3782. Olha, vocês sabem que a gente recebe aqui pessoas renomadas e do outro lado temos vocês também que são ouvintes e telespectadores diferenciados, porque os assuntos que tratamos aqui dizem respeito ao nosso dia a dia. Você que não é bobo nem nada, quer ficar sempre por dentro. Como esse aqui, ó. Hoje eu vou comentar com vocês que, segundo a revista Forbes, a nossa presidente Dilma Rousseff, pela segunda vez consecutiva, é eleita a terceira mulher mais poderosa do mundo. É bom, é ruim? Vamos saber dos nossos queridos convidados e você também que participa conosco através do 5081-3782. Você vai saber ainda que a presidente Dilma mandou cortar definitivamente o ponto lá do povo do serviço público que está fazendo greve, que, aliás, já chegou ao Itamaraty, lá em Brasília. Vai saber ainda que estudantes reivindicam agora mais investimento na educação e são contrários às cotas que já foram aprovadas. Tudo isso e muito mais você vai saber em detalhes aqui conosco, também com ele, nosso convidado, o empresário, diretor do SEAC, Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de São Paulo, Luiz Luzi. Como vai, Luiz? Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Também conosco ele, que é engenheiro civil, Jomaso Avelar. Ele é diretor-presidente do Conselho Brasil Nação e presidente da Evaldo Paz Barreto Engenharia. Como vai? Seja bem-vindo mais uma vez. Muito bem, obrigado. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Também conosco o nosso querido amigo, advogado Alberto Carlos Dias, especializado em Direito Empresarial. Como vai, Alberto? Tudo bem? Muito bem, Liliane. É sempre um prazer encontrá-la e os demais que reforçam aqui o nosso debate. Maravilha ter aqui também o nosso amigo querido engenheiro e empresário Luiz Alberto de Araújo Costa, presidente da Associação das Pequenas e Médias Empresas da Construção Civil, aqui do Estado de São Paulo. Como vai, querido? Muito bem. Eu e a Construção Civil vamos muito bem. Estão passando bem? Ainda em grande desenvolvimento, porque Sem teve dúvida. um boom, né? Sim. Ainda nós estamos vivendo isso? Não. Não? Esse boom realmente ele arrefeceu um pouco, mas ainda em crescimento e num crescimento que satisfaz plenamente a todo o mercado de mão de obra, ao desenvolvimento da mão de obra não qualificada, ao mercado de material de construção, enfim. Ainda é um crescimento muito bom. Tem migrado muito essa mão de obra, não é, para a construção civil, ou saindo da construção civil e se dedicando e descobrindo outras funções? Olha, migrado de local. Por exemplo, a construção civil em São Paulo ela é histórica de receber como funcionários e operários os nordestinos. E hoje o nordestino já tem uns 3 anos que migrou de local. Quer dizer, ele foi para a construção civil, mas no Nordeste, Sim. e não aqui em São Paulo. Isso deu um acréscimo já à terrível falta de mão de obra que a gente tem. E, mais ainda, deu um problema sério com você qualificar e fazer com que essa mão de obra fosse suprida. Não há muita coisa que se possa fazer em termos de máquina, implementos e equipamentos, e tecnologia nova. Então, você tem que partir para fazer formação de mão de obra rápido. Por Isso falar é muito nisso, difícil. Luiz Luz, eu vou também... Eu queria fazer um adendo também nesse comentário dele. Por favor. Posso Que fazer? talvez nem sei se seja do conhecimento de vocês, mas a Câmara é louca de fazer projetos legislando nas relações trabalhistas. E acaba de surgir um projeto de lei estabelecendo cotas na construção civil, especificamente, para mulheres. 20% da mão de obra na construção civil, de acordo com esse projeto, não foi aprovado ainda, é projeto. Mas seria de mulheres. Qual é a sua crítica? Não, a crítica é que relações trabalhistas não deveria ser originária da Câmara dos Deputados, porque eles não sabem os detalhes das relações de cada um. Relações trabalhistas deveria ser uma negociação entre as partes, empresas e empregados, porque esses é que sabem da conveniência do que pode e o que não pode, até onde é vantagem para os dois, especificamente de cada segmento econômico. Não deixar para os deputados lá federais
que estão muito mais preocupados em renovar o mandato dele, em ganhar eleitorado, do que entender de relações trabalhistas propriamente dita, que é uma coisa muito difícil de você, num país continental, especificamente de cada segmento econômico, é uma coisa complicada. Mas é bem verdade que as mulheres, não é? O senhor, como engenheiro civil, também sente na pele e vê. O mercado tem absorvido bastante mão de obra feminina, né? Tem. Agora, eu acredito que isso não seja matéria de regulamentação. Certo. Tá certo? Estabelecer cotas para isso é um absurdo. Tem que ser por merecimento. Por mérito, né? A pessoa, uma mulher, tem a habilitação, ela exerce a função dela. Mas está na moda, gente. É o caso das cotas. É verdade. Está na moda, gente. Olha aqui, ó. Mas é uma moda errada. Olha aqui, ó. Só para você ficar por dentro aí, um grupo de alunos de escolas particulares protestou ontem em Brasília contra a adoção de 50% das vagas das universidades federais a estudantes de escolas públicas. O grupo alegou, vejam vocês, que as cotas são um caso aí de jeitinho brasileiro, entre aspas, né? E que a alternativa mais justa seria o investimento na educação básica para equiparar a competição. Se alguém for contrário aqui, por favor, que se manifeste. Não, Talvez não seja eu estou com o grupo de alunos, sem dúvida, tanto pela cota quanto pela preferência de qualquer tipo de grupo de pessoas, de seres humanos, né? Isso é um absurdo, né? Já foi constatado que isso não serve, muito pelo contrário, discrimina mais, muito mais, enfim, tudo de ruim tem esse tipo de coisa. Porém, o parlamentar vai fazer os 50% da FGTS, vai fazer as leis trabalhistas absolutamente que dê a possibilidade de um grupo trabalhar e ganhar a mesma coisa de um dinheiro de um grupo de vagabundo, mau caráter, está lá ganhando, e assim por diante. Então, quando se pensa numa coisa desse tipo, é que a gente vê da falência do puro socialismo, da falência do comunismo, da falência das ideias de que um grupo que trabalha, se destaca, tem condição intelectual e sapiência técnica e culta e educacional, não pode sustentar o outro simplesmente porque ele existe. É uma política um absurdo completamente míope, porque o investimento ele deve ser alocado à educação de base e fundamental. É assim que se constrói uma educação em nível superior de qualidade, e não por meio de decreto ou legislação ou normatização. Isso é uma imposição abusiva e autoritária que não serve para desenvolvimento algum educacional. Sim, mas aos olhos da lei, o que pode ser feito, senhor, como advogado? Eu entendo como um ato abusivo e ilegal à Constituição. Impetra-se um mandado de segurança. Muito bem. Além disso, esse é incorrer num erro conceitual. Conceitual. A questão é mérito. Né? É um absurdo. Agora, o parlamentar fica nada. ávido por apresentar projeto, querer ter a sua autoria de um projeto aprovado. Demagogos e Muitas populistas. vezes ele erra. Para quê? Sempre assim. Né? Panfletário, Eu lembrei a época você de aqui na eleição. nossa última reunião que na Suíça o parlamento se reúne a cada 4 meses por 15 dias. Então, Eu não conheço bem. não tem essa Eu fabricação tive de em lei Zurique. como nós temos aqui no Brasil. É. E fabrica-se tanta lei e depois as leis não podem ser cumpridas. Por quê? Aparecem as coisas Exato. solucionadas. É o único Excesso país de que lei. tem lei que pega e lei que não pega. Você já imaginou, Sim. na construção civil, Excesso, você ser excesso. obrigado? Das escolas a gente até discutiu aqui, né, exaustivamente, mas essa questão agora da construção civil, o camarada tem que contratar porque é obrigado. Aí tem profissionais bons, tem Não se profissionais ruins. normatiza a atividade já econômica. pensou é lá? equívoco. Não, e se você não tiver a Um quantidade? azulejista, Não, e isso se não tiver a quantidade, e aí como é que faz? É boa pergunta. Incorre em multa? É isso mesmo. Não é? Não tem a mínima dúvida que incorrerá em multa. sem É dúvida. mais uma lei, como disse o nosso colega aqui, que não vai pegar, não tem a menor condição operacional, não serve a nada, pior que apenas para coligir votos e populismo Falar em barato. correção, a dona Dilma não está sentada na cadeira, não. Ela levanta e senta e levanta, primeiro para ser homenageada, né? Porque, como eu contei para vocês aqui no início do programa, ela foi eleita pela segunda vez consecutiva a mulher mais poderosa do mundo. Eu queria entender o que é esse mais poderosa do mundo, segundo a revista americana Forbes, né? Você pode ser poderosa em muita coisa. Eu, por exemplo, eu sou poderosa na minha casa. Já que ela Na minha casa. Agora, Vai é do uma ponto de revista vista. de economia, acredito pelo PIB que ela comanda. você acha que é por isso? Talvez seja, porque não é que é o maior PIB, né? Nós sabemos que não é,
Mas, é o sexto, mas nós teríamos a condição de os outros não ter nenhuma mulher comandando isso, já que é uma revista econômica. Penso eu também que ela é poderosa porque teve o poder de superar uma doença muito ruim. Penso que ela é mas poderosa aí tem muitas poderosas, né? porque ela tem a tarefa árdua, hercúlea, né, de se livrar do feitor, né, da pessoa que a fez, né, que é Doutor, o por presidente favor, Luiz Lula. Alberto de Araújo Costa, o senhor, por favor, pode traduzir essa palavra bonita que o senhor falou aí? Ela tem o quê? Ela tem que... Hercúlea? Traduza para nós todos. O Hércules, ele fez 12 trabalhos, Tendo, que foram incríveis os trabalhos que Hércules fez. Um deles, Tendo, poderia ser traduzido de a presidente da República ter uma vinculação a um presidente populista, querido e popular, e que desenvolveu dentro de um ambiente mundial bastante propício o bem-estar da nação, sem dúvida nenhuma que se diga, mas que agora, com outras feições e condições e ações financeiras mundiais, precisa de uma presidente, como a Dilma, que ela se livre de tudo aquilo que tinha de compromisso e de caminhamento demagógico e comece a tomar atitudes sérias. Você falou certinho, ó, porque, só para complementar a notícia aí, Dilma foi reforçada por ter sua foto estampada à cara da revista, que ressaltou sua liderança à frente do governo brasileiro e seu alto índice de aprovação. Não é isso, Gilmar? Seu comentário. E o grande mérito aí do povo brasileiro ter escolhido uma mulher. Se fosse um homem, Muito bom. o Brasil não teria esse destaque. Muito bom. Mas o povo brasileiro já queria escolher uma mulher antes da Dilma e ela estava preparadíssima para assumir, já pronta para assumir, quando, infelizmente, tiraram a fotografia lá de uma mesa recheada e não teve condições. Aquilo já era um primeiro indício de que estava o povo preparado para a escolha de uma mulher na presidência. Mas tem mais um fator que é importante que dá esse poder a ela. Primeiro, é que o regime no Brasil é um regime presidencialista e que nós sabemos, eles fazem um regime presidencialista de coalizão. Todo mundo sabe a história do mensalão para saber o que vem a ser coalizão, quer dizer assim. Mas, de qualquer forma, ela tem um poder que sobressai ao poder que tem outras pessoas em outros regimes governamentais. Ela tem quase que um poder imperial com esse presidencialismo de coalizão. Além disso, economicamente, o Brasil se destaca, que nem você falou. E um terceiro fator seria que ela está agradando, ela tem uma liderança legítima, parece que ela está tomando atitudes condizentes. Não está cedendo à demagogia, porque tem o precedente da crise da Europa que mostra no que dá. Quem cede a atender a tudo. Siesta depois do almoço, o problema da licença paternidade, maternidade, tiadidade. Já mostrou o resultado lá disso. Tem licença. Alberto, é uma Carlos mulher Dias. poderosa cujas atitudes ou decisões refletem mundialmente. Trata-se de um regime de governo bem salientado aqui, presidencialista, sexta economia do mundo e com perspectivas de crescimento. A única falha aí que eu vejo peremptoriamente... Bom, enfim. Muito bem. Hoje nós estamos... Pega o dicionário aí para acompanhar o programa. Pontualmente é apoiar o sistema econômico no sistema de financiamento. Eu não vejo a presidente ou a presidenta, como ela gosta de ser chamada, enfrentando o sistema financeiro e os bancos. É isso a mesmo. coisa pode explodir brevemente. Não, enfrentou sim, mandou baixar os juros, né? Como nunca antes na história desse país. Enfrentou sim. Eu não vejo foi isso bem no recente, consumidor chegou lá e final. mandou. Eu observo isso lá no escritório, tem uma advogada que trata apenas disso e a gente só consegue a redução efetiva de juros, que é o que interessa para o consumidor final, mediante ação judicial. Quando você vai tratar sua dívida no banco, o que eles falam aí, estampam por aí panfletariamente, não se aplica no dia a dia. Olha aí, gente, deixa eu contar para vocês que eu falei que ela levanta e senta da cadeira por causa disso aqui, ó. Funcionários do Itamaraty aderiram ontem à greve dos servidores e paralisaram os serviços no Brasil e fora do país. Pelo menos 34 unidades foram fechadas no exterior, entre embaixadas e consulados. Até as emissões de passaportes e vistos foram interrompidas. Os policiais rodoviários também em greve fecharam o atendimento nos postos, nos quais fixaram cartazes com a seguinte frase, aspas, passagem livre para tráfico de drogas e armas. Esta é a resposta do governo federal para a segurança pública. Fecham aspas. Então,
fica aí, não é, a reivindicação dos servidores públicos, mas, por outro lado, aquela que não é de ser provocada e ficar quieta, ficou contrariada com a resistência dos servidores públicos nas negociações salariais. Então, a nossa presidente Dilma determinou o corte de ponto dos grevistas, em alguns casos com perdas de 100% dos salários. O corte de ponto levou a Confederação Nacional dos Servidores Públicos Federais a entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo uma liminar que suspenda, então, a decisão. Quero saber dos nossos ilustres e queridos convidados. Luzi, você achou que foi uma sábia decisão? Veio tardiamente, porque já há mais de 3 meses, né? Agora que estão... Tardiamente, é a necessidade de regulamentar o direito de greve do funcionalismo público, que são projetos que estão lá no Congresso há séculos e nunca saem por interesses outros. Haveria que ter uma regulamentação deles poderem ou não fazer greve. Em segundo lugar, essas greves é quase que uma covardia, porque eles fazem a greve em cima do povo. Quer dizer, prejudicam o povo, quer dizer, se o povo passa a ser refém das greves de uma minoria. Terceiro lugar, quer dizer assim, há que se ter em conta, quer dizer, o que o país pode pagar e o que o país não pode pagar. Quer dizer, pelo que a Dilma está dizendo, e aí vem outro motivo dela estar ganhando poder, sendo respeitada, é porque ela está dizendo que no orçamento não cabe os aumentos que eles querem dar. Então há que se respeitar o que se pode pagar e o que não se pode pagar. Esse negócio de ceder agora, empurrar o problema mais para frente, quer dizer assim, já não dá mais também pela ordem mundial, que está mostrando o que acontece quando os governos são irresponsáveis. João Másio? Olha, eu acho que tem 2 questões importantes aí. Uma delas é a de respeitar a autoridade. Se vem a público, a presidente da República, e informa que o país não pode conceder tal aumento por questões orçamentárias, é uma autoridade que está dizendo, e os grevistas têm que acatar essa orientação. Segundo lugar, é que o funcionário público ele é privilegiado. Por quê? Ele tem estabilidade no emprego. Vê lá se na empresa privada, uma greve, você não pode ser mandado embora, o funcionário pode ser mandado embora. Então, como disse muito bem o colega aí na mesa, desde a Constituição de 88, que deu ao funcionário público o direito de greve, que não existia antes, deu esse direito, mas o Congresso tem a obrigação de regulamentar isso com urgência, porque já faz quanto tempo? Vamos ouvir o doutor Alberto Carlos Dias. 3 meses aí que a greve perdura. É importante frisar algumas questões. Os vencimentos dos policiais federais não são vencimentos desprezíveis. Vencimento é salário, não são desprezíveis. Não, mas vencimento Um agente federal, início... Não, mas falando para o público de forma geral, eu quero apenas transmitir a comunicação clara. Os policiais federais eles ganham muito bem. Há um Instituto Transparência, que a Liliane conhece bem, presidida pelo Oded Gragel, que fez um levantamento aí de vencimentos, dos salários do funcionalismo público. O congressista tem que passar por essa observação. O congressista brasileiro ganha, em média, 6 vezes mais do que o congressista francês. O magistrado brasileiro ganha 2 vezes, em média, a mais do que o magistrado norte-americano. E lá nos Estados Unidos, a renda per capita, em média, é 30 vezes maior do que a renda per capita brasileira. Então, há uma política privilegiada, como o colega bem defendeu, a determinados setores do funcionalismo público, sim. Infelizmente, isso acontece. Agora, aquele pessoal de base, o serventuário, aquele que serve o cidadão, etc., é muito mal remunerado. Então, a distribuição do orçamento público, do erário público destinado ao funcionalismo público, ele é muito equivocado. Precisaria tratar melhor isso. E tem mais um detalhe também, é que quando o funcionário público se aposenta, é pelo último salário dele. Na empresa privada, não é assim. Vamos ouvir o nosso querido Luiz Alberto de Araújo Costa. Olha, é por isso mesmo que nos órgãos públicos, federais, estaduais e municipais, começou a contratação de mão de obra. Então, quem faz a segurança dentro do prédio da Receita Federal, por exemplo, é uma empresa de segurança, quem faz a limpeza é uma empresa de limpeza, etc. Passaporte também. Passaporte já passou, e etc. E assim vai acontecer. Eu acho que a única saída é a concorrência, já que ninguém tem coragem de tentar mudar e dar igualdade de ações a uma pessoa pelo que ele pratica e não pelo que tem na Constituição dizendo que ele não pode ser posto para a rua, ele tem uma estabilidade vitalícia e assim por diante. Então não há como fazer. Tá? A outra proporção, o que se pode fazer na contramão disso tudo, tá?
é começar a colocar dentro desses órgãos, Polícia Federal, por exemplo, a parte que analisa o passaporte, ou isso ou aquilo, que não tenha o poder de polícia realmente, entendeu? Como isso existe já em outros países, entendeu? Que sejam contratados também. E começa, então, aí você dar uma contratação para uma profissão igual. E aí você vai ver que o mercado é quem vai reger esses valores e as greves vão ter uma base para, pelo menos legalmente, se dizer que aquela greve não tem razão de ser pelo salário que você já ganha, o que está no mercado ali praticando naquele momento e assim por diante. Agora, é de todo jeito uma saia justa, é algo que não se resolve rapidamente. Isso nos remete a um outro problema, que é a legalização da terceirização, o que pode e o que não pode ser terceirizado, que é um outro debate enorme no Congresso lá. Ele mexeu na celeuma, o poder de polícia. Eu acho que aí o limite seria bastante interessante, estabelecer regras até o poder de polícia. O atendimento ao público pode ser terceirizado, aquelas coisas fundamentais administrativamente. No restante aí é conferido ao poder institucionalizado. É desordem, gente. Como é que você deixa um país, não é, onde os nossos policiais vão a público dizer traficantes fiquem à vontade e entrega a fronteira? Isso é crime. Eu quero retomar o seguinte, a gravidade dessa situação. Se a Presidente da República determinou o corte do ponto, como é que agora entra no Supremo Tribunal Federal? Isso é uma postura de parte dos funcionários públicos inadmissível. Infelizmente, o Supremo vai observando a Constituição, vê que não foi regularizada a lei de greve, porém, foi aprovada que ele pode fazer greve. E talvez isso caia e ela vai ter que pagar. 50813782 é o telefone do ouvinte. Você pode participar aqui, dando também a sua opinião. A gente quer saber o que você pensa aí. Se você está de acordo ou não com os nossos participantes, até comigo aqui, pode fazer a sua manifestação. Anotou o telefone? 50813782 é o telefone do ouvinte, onde você liga e participa. E já eu vou te dar vez e voz aqui, né, expressando e lendo o seu manifesto, tá bom? Lembrando que estamos simultaneamente pela Rádio Trianon 740M e também pela TV Web no gentequefala.com.br. Basta acessar o ícone TV Êxito. Venha participar conosco, tá? Falar em tráfico de drogas, tá de novo na pauta, gente. De novo. Mas, enfim, cada um vai dizer o que pensa aqui. Vocês já sabem o que eu penso, com certeza. O presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, do PT, recebeu ontem um pré-projeto de lei que pretende descriminalizar o uso das drogas. A proposta foi entregue por uma comissão formada por médicos, juristas, pesquisadores e representantes de entidades religiosas. O texto transforma o uso de todas as drogas em infração administrativa, desde que a quantidade apreendida seja para consumo de até 10 dias. Até parece que quem usa a droga fica contando lá se dá para 10 dias. Como é que você vai saber? Ele pode fazer uso à noite para o dia. Pensa, né? A proposta passa por consulta popular. Não é? A proposta passa por consulta popular antes de virar projeto de lei. Faz-me rir, doutor Alberto. Faça seu comentário. Eu sou frontalmente contrário à descriminalização, porque eu conheço casos próximos de pessoas que deflagraram até esquizofrenia pelo uso da maconha. É importante passar pelo aspecto médico, legal, à espécie. O Dr. Enio Búfalo, diretor da Escola Paulista de Medicina, desenvolveu um trabalho sobre a causa, o grau de viciante das drogas, né? É chamado de duas síndromes, abstinência e intolerância. A maconha apresenta o tetrahidrocannabinol, que é capaz de... Uma pessoa pode desenvolver uma esquizofrenia até 700 vezes. Então, é um dado bastante preocupante. Do ponto de vista, a pessoa faz o que quer da sua vida, do livre-arbítrio, como as pessoas costumam utilizar, a gente precisa deslocar isso para um foro melhor, que é o foro social, da vigilância sanitária e médica. É uma substância que faz mal, que custa o erário, que é complicado você lidar com isso. Países do primeiro mundo tentaram desenvolver esses projetos da descriminalização, como Amsterdã, na Holanda, criaram as praças dos zumbis, coisa horrorosa, tanto que Amsterdã hoje, até hoje, cheira mal por isso. É uma coisa muito complicada de lidar. O caminho, claro, não é a radicalização,
ou a prisão por si só, e sim um acompanhamento psicológico, destinação. Agora, a descriminalização de toda substância estupefaciente, para mim, é uma Por que irresponsabilidade. não fala em investimento? Uma pessoa corajosa ia lá propor o quê? Vamos fazer investimento na saúde e na reabilitação desse povo. Sim. Porque só a família sabe e sofre, porque não tem. Não tem em São Terrível, Paulo, não tem no terrível. Rio, não tem em lugar Acaba nenhum. com a estrutura, Lugar o sistema nenhum. nervoso central. Normalmente, quem começa a consumir são jovenzinhos de 16, 17, 18, 19 anos de idade, que estão em formação, que terão o seu sistema nervoso central comprometido para o resto da vida. E aquele que tem uma pequena predisposição à esquizofrenia vai desenvolver esquizofrenia, Doutor Alberto, acabou a família. Isso aqui não cheira a cota também? Deixa eu dar uma cota. Populista, pra ele usar populista, um cadinho acha de bonitinho droga. Vamos dar liberar uma cotinha pra ele. Tô maconha, falando que acha tá na moda. bonitinho Tá na ver moda esse famílias negócio de cota, hein? destruídas. Vamos lá, Luiz Alberto Populismo. Araújo Costa. Eu acho que o investimento, por exemplo, no esporte, leva a uma economia na saúde e melhora a absorção de educação e cultura. O investimento que se podia fazer para curar esse pessoal poderia levar, inclusive, a uma economia na segurança, principalmente, porque na hora que dizer o livre-arbítrio da pessoa usar a droga, mas não é dele que ele vai fazer e atingir as outras pessoas que Muito não querem sofrer as consequências de alguém drogado estar na frente dele, ou dirigindo um carro, andando, ou quebrando, ou fazendo, ou acontecendo. Então, na verdade, e pior, né, essa droga não vai cair do céu, vai ter que vir um traficante, Opa! um bandido, Ninguém pensa, um criminoso vendendo. Estrutura. Então, estrutura. vai aumentar muito mais a rede de consumo e, por seu fato, a rede de venda, fabricação, compra, etc., que é toda criminal, né? Então, na verdade, eu acho que isso é um negócio que já devia ter passado. Nós estamos começando a criminalizar outras drogas. Por exemplo, o cigarro. Ele é proibido em ambiente fechado. Por exemplo, a bebida. Ele começa a ser proibido, graças a Deus, imposto de gasolina. Aí o povo Se tá na você dirigir, contramão vai aqui, preso. hein? E assim por diante. Quer dizer, então você, quando está criminalizando várias destacado. drogas leves, você está descriminalizando as drogas pesadas. que É acabam um com absurdo, famílias, acabam com assim, pessoas. incoerente, e que só um cidadão que tem vontade imensa de resolver o problema dele de outra maneira de voto, consegue aceitar, pensar em votar uma coisa dessa, dar cabimento a um assunto deste. Jomaso e Luz que vão comentar agora. Eu me sinto descriminalizada. Viu? Porque não teve ninguém lá com um representante jornalista. Eles puseram assim, foram médicos, representantes religiosos, como se na área deles ninguém usasse, não estou dizendo que eles usam, são usuários, né? Mas dando importância à representatividade por se tratar de um médico, de um líder religioso. Tem um Santo Daime lá, que o religioso também usa. Entendeu? Então tem que pensar, por que não chamaram um jornalista para ir lá também, né? Porque a droga, gente, não pede licença nem passagem. Ela está em todos os lugares, em todas as pessoas. É triste a gente dizer isso, não é, João Márcio? Ou eu estou exagerando? Eu concordo com você e quero pegar uma oportunidade que você abriu de interpretação das cotas. Né? Virou moda. É. Então vamos estabelecer cotas para que os deputados possam apresentar projeto. Boa. Cota para que ele possa ir a Brasília. Isso. Vamos fazer igual na Suíça. Muito bem. Então fica menos invenções e mais coisas úteis. Eu acho que cada vez que fizesse o deputado manifestasse uma coisa dessa, a gente podia fazer uma manifestação para um plebiscito, por exemplo, para acabar com o sistema bicameral, de legislar no país, por exemplo, fazer isso. Deixa só o Senado, por exemplo. E acaba com a Câmara de Bicameral, Deputados. bem salientada, só no Brasil. Acaba com esse bi, e vamos ter uma Câmara só. Deixa-me ilustrar um pouquinho isso aí. Veja bem, Oneroso. um tema como esse, aí fabricam uma lei. Isso. Ato seguinte, alguém vai contestar e levar para o Supremo. Isso. Isso quer dizer o seguinte, Adinha, mais ou ação menos uns direta. 10 anos de trabalho no parlamento. É isso mesmo. Entendeu? Quando nós criamos no Conselho Brasil-Nação, nós formulamos um anteprojeto de Constituição para o país, nós punimos o deputado que apresente um projeto que, se tornado lei, seja passível de ser analisado e derrubado pelo Supremo. Muito bem. Por que isso? O uso do tempo, do dinheiro, da Exatamente. máquina pública. É isso aí. Sim, Muito economicidade. bom, doutor Entendeu? João Márcio. Mas é um espetáculo. Como é bom ter gente inteligente por perto, viu? Eu vou pegando aqui. E isso as é soluções igual mais vitamina. simples são as melhores. Luz, e Sempre seu as comentário, verdadeiras. querido? Olha, eu não sou favorável a nada disso, mas eu queria só fazer uma ponderação com vocês. Se discriminiza ou não, quer dizer assim, as drogas existem. Eu acho, eu não estou a favor disso, mas eu acho que a ideia que está lá atrás é tirar o poder criminal das gangues, dos traficantes, porque hoje, com a proibição,
eles ganham rios e rios de dinheiro. porque Mas eles aí estão de vivem na olho clandestinidade. no E até dinheiro policiais deles. corruptos. Só terminar o Sim, raciocínio. desculpa, vamos lá. Então, de repente, quer dizer assim, se você descriminaliza, quer dizer assim, eles perdem todo esse, entre Não aspas, perdem. mercado. A não ser que você crie uma banquinha em cada banco do Brasil para vender Não, cocaína, peraí, maconha, o que eu etc. quero Isso dizer- não mas existe. é isso, mas é isso que Tá eles louco. falam. Essa conversa é uma conversa Eles de vão louco. dizer que você pode Lúcio. comprar na Potencializar o farmácia. tráfico. Ô, Lúcio. Vai potencializar, Eu sem não tô dúvida, defendendo, lógico. eu não tô Organizar, defendendo. potencializar. Eu estou só ponderando. Sem quer dizer, dúvida, eles vão ter você computação, teria sistema ação de cálculo, contabilidade e assim por e diante. essas gangues hoje, elas, a partir das drogas, elas têm um poder imenso de até controlar governos, entende? Mas isso não é Mas, crime. ô, Eles não teriam que ser combatidos pela polícia? Ô, Não é Lúcio, assim? o caminho é outro. Nós temos que censurar também os parlamentares. O caminho é outro. Não acabaram com a máfia nos Estados Unidos? Isso. Esse é o caminho. É. Tá certo? Esse é o caminho, exatamente. Só pra Que é outra levantar doença esse também. ponto também. Não sou favorável. Queria só levantar esse Não, ponto. e nós respeitamos, viu, Luz? É porque a gente não aguenta e logo tenta argumentar na direção contrária. Mas a gente, e você que está me ouvindo, Luiz Alberto, deixa eu dizer para o pessoal em casa, se você está me ouvindo, tem todo o direito de discordar. Até dizer, eu gosto de usar, problema é meu, tá tudo bem, você pode discordar, tá bom? Fique à vontade no 5081-3782. Eu quero te dar um recado importantíssimo, hein? Porque o metrô informa que neste domingo, portanto, dia 26, as estações Sacomã, Tamanduateí e Vila Prudente estarão fechadas até o meio-dia para a implantação do novo sistema de controle dos trens, hein? Você terá ônibus de graça fazendo todo o percurso. Eu falei de graça. Agora, se você deseja receber mais informações via e-mail ou SMS, basta cadastrar no site o seu nome lá, o seu endereço, que é o www.metro.sp.gov.br, o metrô sem um acento, tá? Ou ligue para 0800 770 7722. Este é mais um investimento do governo do estado para a melhoria do transporte público de São Paulo. Hora e vez do ouvinte, a começar pela Fátima do Butantã. Ela estende a pergunta dela para o Luiz Luzi, viu, Luzi? E também para o Luiz Alberto. É a seguinte, a pergunta dela. Vamos lá, Nicole, da Fátima do Butantã. Por que trabalhadores de serviços gerais estão deixando o setor para trabalhar em construção civil? Ganha mais. Mercado. mais? Tem uma lei que ninguém pode fugir dela, é a lei de mercado. O governo tenta fazer uma lei para dar o salário, tenta fazer o dissídio, tenta isso, tenta aquilo. Mas, no fim, quem prevalece mais forte é a lei de mercado. Enquanto o mercado da construção civil permanecer ainda está bastante aquecido, os funcionários, e não só homens como mulheres também, e funcionários de outros setores onde o mercado está mais desaquecido, não é o caso de serviço. O serviço também está aquecido. Vão migrar para a construção civil, sem dúvida. Dá um Eu posso dar um panorama para exemplo. nós. Por exemplo, um tempo de hora de serviço de uma pessoa na construção civil e de uma doméstica, por exemplo. Deixa eu só te explicar um pouquinho antes para ouvinte também entender um pouquinho. Você imagine o mercado com grande contingente, vocês vão ficar assustados agora. 25% da população no Brasil é alfabeto. E outros 25% são alfabetos funcionais, aqueles que sabem ler e escrever, mas não interpretam o que ele está lendo e o que está escrevendo. Só 50% é que realmente é analfabeto. Então, o que acontece? Nas empresas, quer dizer assim, existe um filtro na admissão, quer dizer assim, que o analfabeto não entra, quer dizer, ele já cai de cara, quer dizer, é pré-requisito dele ser alfabetizado. Aí o que ele faz? Ele começa a trabalhar na limpeza, nos órgãos de limpeza, nas empresas de limpeza. O salário, é aí que ele começa, é a entrada no mercado formal de trabalho. O salário hoje, nos serviços de limpeza, é R$ 690. O salário mínimo é 645. Os dois últimos dissídios das empresas de limpeza foram 15% nesse ano, 15% no ano anterior, que é uma barbaridade, porque está aumentando os salários menores. Quando ele... O step seguinte, o passo seguinte, é ele sair da limpeza e ir para a construção civil, porque na construção civil também requer uma mão de obra não especializada,
e o salário lá já é maior. Quanto que é o salário na construção civil? R$ 900 o mínimo. Então ele sai de 690, vamos dizer assim, e vai para 900. Esse é o desqualificado. Esse é o desqualificado. Então essa é a trajetória Perfeito. dos serviços gerais. Olha, o Gerson Sumaré, para o Luiz Alberto, qual é a sua posição sobre a entrada no Brasil de empresas de engenharia e construção que são verdadeiras multinacionais da construção civil? Olha, isso por um lado é bom, por outro é ruim. Lado é bom porque traz o investimento. Lado é ruim porque ele tem um poder de concorrência muito grande. E esse poder de concorrência leva a esmagar o empresário da construção civil nacional. Por enquanto, eles estão usando a empresa nacional para fazer a obra, a construção civil mesmo, eles estão entrando como investidores e ficam com o lucro da incorporação. Ou o lucro do investimento, quando é o caso comercial, para aluguel de lajes. Então, ainda está muito bom. E então, portanto, eu não tenho o que reclamar. Mas no futuro, na hora que isso comece a infiltrar para que eles virem empresas de construção, o poder financeiro dele pode prejudicar as empresas de construção civil do país. E pode, inclusive, prejudicar de uma forma diferente. Que eu diga, bom, mas não é bom? Não vai gerar emprego? Uhum. Sim, mas na hora que você visita um local, uma casa que não é sua, por mais bonito que seja, um dia você vai embora. Significa o seguinte, na hora que aquilo der qualquer guinada para que o investimento em outro local seja mais atrativo em termos de rendimento financeiro, vão todo mundo embora e a gente fica com desemprego. Então, isso é muito perigoso, o investimento externo, e é muito bom, por outro lado. Ele deve ter regras, deve ter lógica, etc. No caso da construção civil e do investimento em construção civil, ainda está bem. O sindicato observa isso, as associações também observam, tá vendo? Tem toda a condição de dizer que não está prejudicando ainda, mas tem sempre essa preocupação. Por enquanto, é bom, gera emprego, desenvolvimento e traz o que é melhor, que é o investimento externo. Jomásio, o Jaime do Jardim Bonfilioli pergunta, olha, por que a arquitetura brasileira gosta tanto de projetar imensos edifícios envidraçados? Lembrando que o Brasil é um país tropical. O tema não é novo. Quando o Shigeaki Ueki era ministro de Minas e Energia, esse tema veio à baila. E realmente é uma impropriedade. No entanto, é questão de gosto da arquitetura e também gosto do cliente. Se o cliente gosta, a arquitetura tem que produzir o que o cliente gosta. Não é? Mas isso é uma questão que eu reputo até secundária em relação ao tema que está na mesa aqui agora. Que é o que eu gostaria de comentar. Pois não. Um deles é o seguinte, viu, Luiz? Que o Brasil precisa de se capacitar de uma condição de governar. Essa questão aí, é preciso que o governo interceda nisso. As empresas estrangeiras que vierem para a construção civil, devia haver a obrigação de consorciar com uma empresa brasileira. Boa. Isso protege o brasileiro e dá condição de trabalhar aqui. Segundo lugar, a questão de... Como? Não há um regramento com Não há. relação Não há. ao investimento. Isso Pelo aí- menos em escritórios de advocacia é vedado. Não pode um estrangeiro presidir um escritório de advocacia no Brasil. Sim, mas aqui nós podemos fazer consórcios, tá certo, com empresa estrangeira, né? Isso é usual. Inclusive, no passado, era um conceito de absorver tecnologia nova, entendeu? Outro ponto que eu queria ainda observar é o seguinte, é a questão da construção civil, mão de obra da construção civil. No passado, nós tínhamos muito bons mestres encarregados, entendeu? Encanadores, carpinteiros de muito boa qualidade, que eles vieram de Portugal, vieram da Espanha. Com o tempo, essa categoria foi se tornando-se mais pobre em termos de capacitação para trabalhar. Isso tem que voltar. Por quê? Porque a perspectiva do Brasil é excelente. O Secov acabou de divulgar aí uma perspectiva de que nós temos que construir, nos próximos 10 anos, 23 milhões de unidades habitacionais. Se você atribuir aí um valor mínimo, irrisório, para uma habitação popular, de R$100 mil, isso quer dizer 2,3 trilhões de reais para ser aplicado em 10 anos. Isso quer dizer o quê? Que nós temos a necessidade de mão de obra e temos que prepará-la. Então, é preciso que agora o Senai volte o seu objetivo para a construção civil. Preparar a mão de obra qualificada para nós. Porque você disse muito bem, o passo seguinte é ir para a construção civil porque ele não está preparado. Isso não é bom para nós na construção civil. Nós precisamos de pessoal preparado para trabalhar, para produzir. Por quê? Porque daqui a pouco
Na hora que formos competir com as multinacionais aqui referenciadas, tá certo? Nós temos que ter produtividade. Mas eu tô só tirando um retrato do que existe no Brasil. Sim, e eu quis atual. conceituar para que o audiente entenda perfeito. o nosso problema na construção E eu só civil. queria agregar mais uma coisinha no que você falou. Hoje, eu acho que o salário do mestre de obra, ele vai me xingar agora aqui, é maior do que um advogado recém-formado. Pois é. Eu tenho essa impressão. Bem maior. Pois é, mas veja bem o Mas seguinte. isso não isenta a qualificação. A esse é um outro qualificação- De ponto. forma nenhuma. Esse é um outro ponto importante no Brasil. É o seguinte, a construção civil, ela fica sujeita às elevações e decréscimos de investimentos. Agora estamos num boom, ou um pouquinho passando do boom, tá certo? Tem muito investimento na praça. Mas se você brincar, daqui a 10 anos, não tem investimento algum. E aí, então, é engenheiro na rua desempregado. Estacionário. Exatamente. É mestre desempregado, assim por diante. Então, a minha tese é a seguinte: nós temos que desenvolver uma capacidade de manter o nível de investimento na economia, para que a construção civil seja estável. Aí nós temos bons profissionais. Mas aí você vai longe. Aí você vai na questão de condição do país fazer poupança. Não. Porque investimento tem a ver com poupança. Mas aí nós vamos gastar 3 Olha, programas. deixa eu dar aqui. voz e vez aí continuar. Pelo Facebook, obrigada pela participação, Cleito Carlos Della, a Paula, Paulinho Santana, Valquíria Silvia de Almeida, André Luiz Pereira, eu vou falando o nome de vocês, obrigado pelo carinho, viu, da audiência. O Mário, lá do centro, ele diz para você, Luiz Luzi, a terceirização de atividades e serviços do serviço público é uma tendência irreversível? Eu não diria que é irreversível, mas ela é quase que necessária, porque existe uma grande briga entre as centrais sindicais que não querem coibir a terceirização, e existe o mundo real, o mundo econômico, o mundo moderno, que hoje a terceirização terceiriza-se tudo, porque a terceirização é que faz ter mais fluência na economia, em todos os Por sentidos. conta da especialização. Por O sujeito conta de que tudo, faz só né? a ponta da caneta, ele Ele faz faz uma melhor. ponta da caneta perfeito, mais rápido, mais fácil, mais E barato, custo etc. muito mais A barato. gente chama de core business. Core Então, business, exatamente. não tem E a aí, mínima dúvida. Existe uma discussão infinita lá no Congresso, com tantos projetos de lei proibindo a terceirização. Se eles fizerem isso no serviço público, vai acontecer que aí o serviço Ou faz público... ou levam a ineficiência e uma Não, mas um não é sistema esse que o problema. Não funciona. Se eles coibirem a terceirização do Sim. serviço público, porque hoje em dia, você vai lá tirar passaporte, quem te atende é uma moça que é terceirizada, não é o cara da polícia. Graças Federal. a Deus. E atende bem. E é um Atende custo melhor do que no menor. passado. Não tenho uma Não, dúvida. só para concluir, se você for coibir isso e colocar todo o pessoal do serviço público mesmo, o custo do governo, vale dizer, o custo nosso, quer dizer assim, vai dobrar. Aí que não vai ter dinheiro para pagar aumento de salário mesmo. Mas tem uma área da sociedade que a terceirização faz muito mal. Quer ver só? Vocês vão de concordar comigo. Primeiro, na educação, que os pais estão terceirizando a educação, estão dando responsabilidade para o cuidador, para a escola e por aí vai. Segundo, terceirização também da família e da esposa e do esposo. Tá na moda que tem que tomar um cuidado danado. Não hein? tenho a Vamos mínima lá. dúvida. O Gabriel, é uma brincadeirinha, né? O Gabriel Tatuapé, doutor Alberto Carlos, juridicamente, qual é a posição dos herdeiros quando uma empresa brasileira é vendida para capital estrangeiro, hein? Bom, lei das SAs. O capital disponível, dependendo da atividade econômica, só pode dispor 49%. Portanto, mantida aos brasileiros inatos e naturalizados. O Carlos do bairro da Lapa faz a seguinte consideração: o brasileiro pode ter uma plena certeza que o Brasil será, em poucos anos, uma grande potência econômica e financeira? Podemos pensar assim, ou jamais? Já é, né? Já Sexta é. economia do mundo, né? Só Veja. apoiado o sistema econômico, desculpa, doutor, só uma conclusão rápida. Apoiado em sistema financeiro que é temerário. A gente já vislumbrou, os engenheiros aqui podem coroar aí com ilustrações práticas, etc., com exemplos. Mas nos Estados Unidos se verificou algo muito parecido com o Brasil hoje, que era apoiado no sistema de crescimento, de especulação imobiliária, de financiamento dos empreendimentos imobiliários, e explodiu. Tem que tomar cuidado com isso. O financiamento hoje, o regramento, basicamente a atividade produtiva está apoiada no sistema financeiro. E não em bens de capitais e nem atividades científicas. Então, isso é muito perigoso. Muito perigoso, Márcio.
Olha, eu vejo a coisa da seguinte forma. Assim como as riquezas mudam de mão, também os impérios mudam de locais e de países. Né? Já tivemos o Império Otomano, o Império Romano, o Império Britânico, agora o Império Americano. Né? Eu recomendaria a leitura Império de um chinês livro, agora. de um livro que É verdade, é verdade. Já está mudando. que eu vou Já tá entrar aqui a mudando. comentar. Tá? Há um livro recente, editado no Brasil, escrito por um historiador inglês, chama Ferguson, e ele é professor também na Universidade de Harvard, de Oxford. Esse livro mostra o seguinte: por que é que o Ocidente passou o Oriente nos últimos 500 anos? Né? Quais foram as razões? As razões são de ordem de o papel da ciência na atividade humana, ocorrido nos últimos 500 anos, o papel da religião e o papel da formação educacional do conhecimento. Tá certo? Então, chega hoje a analisar se a China tem chance de ser o próximo império. Né? A conclusão dele é a seguinte, que eu acho muito importante, é que nós mesmos precisamos de dar mais valor ao que nós temos para defender os nossos princípios. Boa. Por quê? Os chineses nada mais fazem que aplicar o capitalismo lá no regime comunista. Então, os nossos conhecimentos, as nossas práticas são saudáveis. Tanto é que os chineses, a Ásia, de forma geral, está aplicando. Né? Então, veja, isso é importante para nós aqui no Brasil. Vamos ser um império amanhã? Se nós tivermos uma elite capaz de planejar para sermos um império. A Estadistas. educação passa por isso? Fundamentalmente. Necessariamente. Como a Fundamentalmente. Coreia do Sul E fez há mais- 20 anos atrás. E mais importante ainda, viu, doutor? Que é o seguinte, há um conceito de que se é ou não um bom professor. O professor nada mais é que um facilitador. Conhecimento não se passa, conhecimento se adquire. Não se impõe, é verdade. Então, o professor nada mais é que um inspirador para que a verdade. pessoa vá adquirir De suma conhecimento. importância social. Olha, o Rogério, lá de Osasco. Alô, Osasco, obrigado pelo carinho e pela audiência. Para o Luiz Alberto de Araújo Costa. O senhor não acha que a cidade de São Paulo está super saturada de prédios? Não tem a mínima dúvida, sim, sem dúvida. São Paulo não vai ter correção a não ser que se faça um novo plano, tá entendendo, de urbanismo. Esse plano de urbanismo passa por ruas e avenidas, infelizmente a notícia é ruim, ou subterrâneas ou aéreas, para a utilização do transporte público e também para a utilização do transporte privado. E esse plano passa até por uma expansão de determinadas áreas coligadas à região metropolitana que consigam absorver administrações, por exemplo, como a administração estadual, a administração municipal, que já passou para o centro da cidade, mas o futuro é que até saia do centro da cidade para outras partes. Enfim, um plano urbanístico muito pesado, muito assim, em nível maior, porque São Paulo está prestes a saturar, realmente saturar, inclusive, o bem-estar do cidadão. O cidadão daqui a pouco não consegue mais viver e conviver com 2, 3 horas preso no Sem trânsito, dúvida. 4 horas. Ele não muito consegue mais sofrível. viver nem conviver terrível. com a falta de acesso, com a violência, com o excesso de gente. Você para sair hoje de um prédio, da garagem de um É prédio, verdade, olha do aí. quarto Sim, na subsolo, Berrine. na Berrine, você passa 1h30 para você sair isso do aí. quarto subsolo para sair da porta. Na Berrine, vai lá na minha região lá pra você ver. Alphaville, por exemplo, a mesma coisa. Coisa terrível. horrorosa. Ó. E E tudo não há nenhum isso projeto pior. de lei, E tudo isso pior. para disciplinar Passou por limitações uma urbanísticas, indisciplina. identidade urbanística. E toda essa não arquitetura urbanística perfeita e bem bolada passou, pior ainda, pior dessa notícia total, por uma ganância de governo. Terrível, não se vê mais o sol. Meu Não pai é. mora aqui O na rua Correia governo de Lemos, aqui concentrou perto, a onde eu me criei há construção, 30 anos atrás, era vendendo lindo. esse espaço aéreo das construções para que isso gerasse um imposto disfarçado. Não, mas peraí, mas isso não passa pela Câmara dos Vereadores de São Absolutamente, Paulo? sem dúvida. Não é? Ô, ele- vereador, vamos trabalhar direito aí, porque a coisa está feita. Pois Tem é, mas região- ele diz, não fui eu que fiz isso. Realmente, para identificar quem começou tudo isso e aonde começou e quem foi Some, que fez né? isso, Vira é fantasma, difícil. né? Vira Fica Remoendo fantasma. não dá, né? Aqui eu mas assino a- todo dia o que eu falo, o que eu faço. O povo aí faz as coisas, não assina. Há uma apreciação de ordem geral. Né? Eu concordo com tudo que o Luiz disse. Mas há uma apreciação de ordem geral, que é preciso ter governo. Claro. Há 20, 30 anos atrás, toda a indústria brasileira estava concentrada na cidade de São Paulo e, no máximo, na grande São Paulo. Né? No entanto, hoje, o mercado interno do interior já se equipara ao da capital, da região metropolitana de São Paulo. Então, isso pode ser aplicado para o país. Né?
Disse ele muito bem que hoje os trabalhadores da construção civil preferem voltar para a sua origem, né? Quer dizer, é questão de governo. Claro. Criar incentivos sadios, saudáveis, que no longo prazo vai transformando isso aí. Por exemplo. Porque a cidade de São Paulo é muito atrativa, porque tem muita atividade econômica. É. As pessoas querem morar aqui, querem trabalhar, Faça querem na ter sua trabalho, região, né? querem fazer vida aqui, não é isso? Então é preciso criar estímulos e incentivos que descentralize isso aí com o tempo, porque os investimentos, Descentralização da atividade econômica os é investimentos, um tema bem é, complexo. os investimentos públicos necessários para a cidade como São Paulo são muito grandes. Por exemplo, a linha amarela custou para o governo do estado 2 bilhões de reais, são 14 quilômetros de metrô. Agora a linha lilás, que vai sair lá que vem passar aqui na estação São Joaquim e vem lá da freguesia do Ó, tá certo? São 13 quilômetros de coisa, já está orçada em 11 bilhões de reais. Então são muito grandes os investimentos. Porque a cidade de São Paulo é uma cidade de morros, né? Então, num lugar onde o metrô vai passar a 6 metros de profundidade, no outro passa a 50 Não, metros e de as profundidade. desapropriações também, Então, que os ninguém custos fala. são muito né? elevados para o serviço público, para essas construções de metrô. Nunca pensei a respeito disso. Sempre as pessoas comentavam, porque lá em Paris são 500 quilômetros de malha metroviária e é muito mais barato. Eu nunca tentei a topografia. Claro que é mais barato, lá é plano. Olha aí, o Aqui tem Natanael morro, fala aqui exatamente. para nós, ó, ele é do bairro da Lapa. Censurar os parlamentares, isso é um absurdo. Você pode dizer o que você pensa. Também a gente continua censurando aqui também, tá? Porque a gente vota e quando a gente vota a gente pode cobrar. Não é Então, verdade? eu gostaria de dar um esclarecimento. Claro. A censura tem o seguinte caráter, é de que você tem que exercer a cidadania. Claro. Você, ao eleger um parlamentar, você não deu a ele plenos poderes, um cheque em branco. Isso. Você deu a ele poderes para atuar, mas que você pode fiscalizar Muito e bem. pode censurar. Muito bom. Não diga, o Raul Jafé está aí conosco? É o Mônio ou é ele mesmo? De quanto é o déficit de mão de obra qualificada aqui no Brasil, hein? Um abraço a todos. Então, é nosso querido comunicador e amigo Raul Jafé. Um beijão, querido. Quem quer responder? Mão de obra qualificada muito baixo. Mão de obra qualificada hoje, ela tem, inclusive, uma bastante folga para que ele tenha um mercado à disposição para ele escolher uma melhor situação com outros agrados, né? Local de trabalho, etc, etc. Mão de obra desqualificada, essa sim. Tem o desemprego nesse país, ele deve estar hoje girando em torno, no desemprego está baixo, né? Porque a construção civil desenvolveu e absorve a mão de obra desqualificada. Mas ainda continua girando em torno de 90% desse desemprego em cima de mão de obra não qualificada, ou não capacitada. Vamos falar a palavra mais correta, não capacitada. E como é que faz uma obra com gente incapaz? A obra tem que ser feita amor com de gente Deus. capaz e incapaz. Porque se você chegar na porta de uma obra e disser, eu não sei fazer nada, eu não mexo num torno, muito menos eletrônico, quanto mais mecânico, eu não mexo num carro, eu não faço absolutamente nada. Aí o mestre de obra vai dizer, o senhor está absolutamente aprovado para começar a trabalhar. Então pega aquela lata, aquele carrinho de mão, ou isso ou aquilo, e vai puxar e vai fazer. Antes passa ali para aprender como é que usa o equipamento de segurança, para a obrigatoriedade de uso disso, vai ali aprender isso, aquilo. Então qualifica ele rapidamente ali naquilo básico que é a segurança de vida dele, né? E ele começa a trabalhar. É o único lugar, a única indústria do mundo, não existe uma coisa que Você sabe que eu seja fiz dessa forma, edificações. senão a construção civil. Não é? Passei 4 anos estudando de manhã e de tarde lá na Escola Técnica Federal, 3º lugar no Brasil, eu tirei. Parabéns. No meu curso. Então eu sei. Eu conheço a sei. Federal. Com essa bem. matéria. E nunca na sua vida teve problema Eliana, Mas escuta, aí vem um camarada, bate lá na porta, entra e aprende de qualquer jeito. Vamos que vamos, né, Gilmar? Eliana, a pergunta sua é interessante. Como faz uma obra sem mão de obra qualificada? A custa de quê? Custo elevado. Porque tem retrabalho. Claro. Porque o cliente tem que aceitar aquilo que foi feito. Tá certo? Então, é a produtividade que me referia mais cedo.
Nós temos que preparar a mão de obra para melhorar a nossa produtividade. Não, a mão de obra não qualificada da construção civil, ela entra como ajudante, viu? Auxiliar, servente, etc. O pedreiro não consegue. Porque, inclusive, na construção civil tem um negócio esquisito, né? Na hora que erra, é castigado terrivelmente. Não bate uma coisa com outra. O pilar de cima não bate com o de baixo, a viga não entra no lugar. Então, enfim, na construção civil ela não admite erro. Admite sim, para que depois você quebre e faça de novo. Agora, evidentemente que o erro do pedreiro, do eletricista, do encanador, quando ele é admitido, ele se transforma num serviço porco. Porém, um serviço utilizável, quer dizer, continua saindo água, continua saindo esgoto, continua acendendo a lâmpada, etc. Entendi. Porque se for desqualificado ao ponto de não saber ligar o positivo no negativo, ele quando acender a luz queima a casa, dá um tiro, não acende e assim por diante. O recado importante é o seguinte, viu, Liliana? O recado importante é o seguinte, você pode se preparar. O competente, Sem dúvida. competente tem. É muito importante Deve. onde a gente mora, né? Aliás, Onde a gente é o circula. maior investimento da vida, é quando você, né, busca conhecimento, porque é isso que é o verdadeiro passaporte para a sua liberdade. Porque quando você tem conhecimento, você tem condição de avaliar, de julgar, de se posicionar, não é isso? Talvez seja por isso que os governantes, alguns, não têm nenhum interesse em investir em educação, né? Você pensando, vai ficar complicado. Muita gente vai perder o voto. Olha, um beijo a todos. A gente fica por aqui, não é? Chegamos ao fim. Lamentavelmente, porque eu ficaria muito mais. Passou Eu bem fico rápido. nessa banca aqui aprendendo. Espero que você também aí de casa. Agradecer a participação de Luiz Luz. Obrigada, viu, Luiz Luz? Muito obrigado. Obrigado a vocês todos. Jomásio Avelar, obrigada pela participação mais uma vez. Eu que agradeço. Também conosco o doutor Alberto Carlos Dias, nosso advogado. Aprendi muita coisa hoje, foi bem interessante. E o Luiz Alberto de Araújo Costa. Muito obrigada. Eu é que tenho que agradecer a todos da mesa e pelo que me ensinaram também, eu acho isso. Olha, eu deixo vocês lembrando que o Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, diretores de produção Zenilda Salvato, produção Nicole Dalmaso, som Cléo Rodrigues, na técnica Luiz Felipe Batista, Renato Borges, Ed Silva, Neildo Neres e Benê Benê. Espero você amanhã, 12h30, por causa do horário político. Um beijo a todos e até lá. Beijo. Vamos já foto agora, que depois nós vamos enviar para os senhores. Ai, que